E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e eu vou dar uma passadinha rápida aqui no mercado para a gente falar um pouquinho mais sobre o cenário. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a guerra entre Israel e Palestina na faixa de Gaza, para você entender o contexto histórico e o contexto que isso pode trazer para as criptomoedas. E hoje eu vou dar uma continuada na análise com base no que eu falei ontem. Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender um tanto de coisa que está acontecendo no mercado. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu noto nesse exato momento é como que diminuíram a quantidade de ordens de compra institucional aqui no mercado, certo? Por exemplo, a gente tinha há um tempo atrás muitas ordens aqui até às 9 horas da manhã, né? Deixa eu até entrar num gráficozinho um pouquinho menor aqui de 1 hora. Observa como que nas últimas horas foram canceladas ordens de compra dentro das corretoras. Isso é algo que particularmente está me preocupando nesse exato momento. Ainda mais quando a gente considera que faixas de preço onde antes a gente tinha bastante ordem de compra já foram superadas, que é a região dos 27.500, dos 27.300, preço cujo qual a gente está até agora. E olha como que no dia 9, ontem, no começo do dia, a gente tinha muita intenção compradora institucional aqui na região entre os 27.300 e os 26.900. Pressão que, inclusive, diminuiu. De 14 horas para cá, essas ordens foram canceladas e isso é extremamente preocupante, certo? O order book aqui, ele continua meio estranho, eu não sei porquê, ele não consegue carregar ordens muito acima e já está acontecendo desde o começo dessa semana, eu já tentei aqui resetar e tudo, não sei o que está acontecendo, mas enfim, a grande questão é que as instituições elas não estão com tanto interesse comprador. Pode ser um bug do site também, porque a gente não está mostrando tantas ordens institucionais aqui de venda também, mas como a gente está caindo já há alguns dias, ou seja, a gente está caindo desde os 28 mil dólares e a gente teve um sumiço dessas ordens institucionais, para mim isso já é algo a se prestar atenção. Falando de cenários e padrões, eu estou vendo um possível triângulo descendente sendo formado, certo? Porque a gente tem uma região muito forte de suporte, os 27 mil dólares, e a gente vê a gente fazer topos descendentes no gráfico, certo? Topos cujos quais eu estaria interessado em ver mais um reteste dessa linha de tendência para confirmar esse triângulo descendente. Triângulo descendente é um padrão que geralmente indica fraqueza compradora, a gente não consegue estar chegando próximo a níveis de resistência. Os ursos eles entram atuando e fazem topos descendentes, enquanto os touros não conseguem levar o mercado para cima, mas tem um ponto nítido de suporte. São figuras que geralmente rompem para baixo. Por quê? Porque a gente tem a força vendedora afunilando cada vez mais e a força compradora atuando em um único suporte. Mas nada impede essa figura de, uma vez que a gente está fazendo topos descendentes e ter um suporte muito forte, dela romper um topo descendente, sair pegando aquele tanto de stop e começar a subir. Ainda mais face à tendência de alta que a gente vem fazendo desde o começo de setembro. Então vale a pena ficar de olho, a gente segue consolidado e o que vai dar a direção agora para esse mercado é justamente como que a gente vai reagir mais uma vez contra esse forte suporte aqui dos 27 mil dólares, certo? Lembrando que às vezes que a gente encostou nele, ó, a primeira vez a gente teve uma retomada, a segunda vez a gente teve uma rejeição fortíssima, olha só que beleza essa sombra. A terceira vez foi volatilidade e a quarta vez ela está acontecendo sem um volume muito nítido. Eu detesto esse negócio aqui, eu não quero que fique mostrando notícia que atrapalha a minha leitura de volume. Olha só como que a gente está chegando perto da região de suporte com um volume baixo. Me interessaria uma compra caso a gente tivesse um falso rompimento com retomada, aí a gente teria aqui uma excelente oportunidade de compra, ou então caso a gente rompesse essa figura. Enquanto o preço ele tiver consolidado, testando o suporte, mas sem romper resistências, eu não vou estar tão interessado em comprar,
até mesmo porque eu já fiz um pouquinho de compra aqui nessa região. Depois dessa alta que eu fiz parcial, o preço caiu, eu fiz uma comprinha e até vendi um pouquinho quando chegou a bater aqui nessa região de resistência forte, mas nem foi uma venda muito pesada, por isso que eu nem chego a considerar de fato, né? Foi só porque o preço subiu mesmo, eu vendi um pouquinho. De qualquer forma, eu vou ficar de olho nisso. Por que que eu acredito no falso rompimento como gatilho de compra e não simplesmente num toque de suporte? Porque a gente está com muita gente comprada nesse exato momento. O sentimento indica um aumento absurdo na relação de compradores e vendedores. Do dia 6 de outubro para cá, a gente está vendo o long short ratio subir, onde atualmente a gente está quase que no nível de 1,5, ou seja, 1,5 compradores para cada vendedor. Mas a gente não está vendo aumento no Open Interest, e sim queda e também lateralização. Então, a gente tem pessoas abrindo trades em long, tem pessoas fechando trades em short, mas não tem aquele número massivo que dá muita liquidez ao mercado nesse exato momento, certo? Por isso que eu acredito que a gente possa ter falsos rompimentos sim nessa figura, que a gente está se aproximando de pontos de suporte, e a gente está tendo um aumento no long short ratio porque tem muita gente fechando posição em short. Olha como é que o Open Interest está caindo. Se fosse o contrário, se o long short ratio estivesse subindo porque o Open Interest está subindo, ou seja, porque tem pessoas entrando em long, aí eu não iria acreditar num falso rompimento e sim num possível rompimento confirmado, beleza? Mas o que vai mandar nesse falso rompimento, ou rompimento confirmado no final das contas, é o próprio gráfico. Se a gente vê que está rompendo, começando a ter rejeição e um volume muito grande, juntamente com o que? Liquidações, muita gente sendo liquidada, significa que as instituições ativaram novamente as suas ordens de compra e vão estar preenchendo face a essa volatilidade das sardinhas. Além do mais, como não tem aumento no Open Interest, significa que não tem tanta gente querendo comprar assim, ou seja, não tem liquidez para o preço começar a cair. Beleza? Então, considerações finais. O que eu estou de olho? Enquanto o Bitcoin ele se mantiver nessa consolidação, eu não vou fazer nada. Não vou comprar Bitcoin, não vou vender Bitcoin, porque consolidação é cenário de indecisão. A gente tem que a guerra sim está começando e provavelmente vai ser uma guerra que ao longo dos próximos dias a gente já meio que sabe que provavelmente Israel vai ter uma força bem maior do que o pessoal lá de Hamas. Então, isso já é meio que esperado pelo mercado, tanto que as bolsas tradicionais aqui ao longo do começo dessa semana, principalmente no dia de hoje, em sua maioria estão subindo. Consequentemente, o mercado ele já está mais otimista. Porém, o Bitcoin não está subindo junto com essas bolsas. A gente pode ver sim armadilhas de mercado, porque a gente está consolidado, e eu vou agir da seguinte forma. Vou ficar de olho no rompimento dos 27K, para ver se acontece um movimento similar a esse que aconteceu no rompimento dos 25K, ou se a gente vai ter fechamentos abaixo dos 27, nos 26.800, 26.700. Se esse segundo for o caso, eu vou ficar de olho em comprar Bitcoin mais embaixo. Se a gente ver falsos rompimentos, eu vou ficar de olho em comprar Bitcoin, porque a probabilidade de armadilha e subida do preço é maior. E novamente, continuamos na nossa região crítica, ou seja, se a gente romper os 28.500, a gente pode ver o Bitcoin lá perto dos 30k, e se esse for o caso, e a gente tiver fechamentos nos 30 mil dólares, beleza, eu vou começar a ver o Bitcoin com um viés altista, ver o Bitcoin como uma possível bandeira de alta aqui no gráfico semanal. Se a gente romper os 27 mil dólares para baixo, tiver fechamentos, fraqueza compradora e consequentemente uma força muito grande dos vendedores, eu já vou começar a ficar um pouco mais preocupado e ainda mais atento ao sentimento do mercado, porque isso poderia significar um possível ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico semanal, em confluência com aquela cunha que eu estava falando desde agosto e que veio por romper. Certo? Essa cunha ascendente aqui, ó, isso poderia indicar uma continuação desse movimento de baixa juntamente com esse pullback aqui no preço, certo? O ombro, cabeça, ombro
poderia estar confirmando a baixa disso, o que poderia levar o Bitcoin próximo aos 20 mil dólares, ok? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante, você sabe, não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima, e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera, tamo junto!